A paralisação dos caminhoneiros completou nesta segunda-feira 8 dias. Em meio ao desabastecimento e à situação caótica que vai tomando conta do país, o governo Temer já tentou encerrar a greve com 2 acordos. O último faz um corte maior no preço do diesel e um congelamento por 2 meses. Só parte das lideranças topou. No momento, permanecem a incerteza sobre o futuro do movimento e as consequências para o país. Quem vai analisar esse cenário para nós é o doutor em Sociologia Política e cientista político Rubens Goiatá Campante. Bem-vindo, Rubens. Bem-vindo. Obrigado. O Rubens também é pesquisador do CERBRAS, o Centro de Estudos Republicanos Brasileiro da UFMG. O Rubens, que leitura você faz desse cenário pós-negociação? Nós tivemos uma negociação na quinta-feira passada do governo, né? E outra nesse domingo que passou. Falou-se muito de lá para cá em lockout, que é aquela greve apadrinhada pelos patrões, não é? Como é que você lê esse cenário, não é, de greve? E hoje a gente vê uma parte dos caminhoneiros resistindo. Olha, eu acho que o que ocasionou a greve, o movimento dos caminhoneiros, foram esses aumentos constantes. Nos últimos 30 dias, a Petrobras reajustou o preço dos combustíveis várias vezes. E isso para os caminhoneiros autônomos e até mesmo para as empresas transportadoras é muito ruim, não dá sequer para fazer uma previsão. Eu vi um caminhoneiro falando, olha, um autônomo falando, eu carrego o caminhão em Porto Alegre, vou para o Nordeste, quando eu chego lá 5 dias depois o diesel já aumentou. Eu faço uma previsão, no meio da viagem o diesel aumenta. Então o uso do recurso do WhatsApp também permitiu a categoria dos caminhoneiros se mobilizar. Eu acho que eu penso que começou de forma autônoma. Agora, antes de falar sobre como a minha visão sobre como começou, eu quero ressaltar uma coisa. Está havendo, ainda está sendo corrigido, mas está havendo uma falha muito grande do jornalismo brasileiro, de forma geral, para explicar o papel da imprensa. A imprensa está comendo. Por que você acha que isso está acontecendo? Olha, está comendo muita mosca, porque fica todo mundo batendo cabeça. É coisa de caminhoneiro, é lockout. Na verdade, esse é um universo pouco conhecido, o universo dos transportes dos caminhoneiros. E a mídia devia se debruçar sobre isso, porque ir para a rua fazer reportagem, mostrar que o posto tem fila ou então que tem prateleira vazia, tudo bem, mas jornalismo é mais que isso. Né? Faltou o quê? Você acha que está faltando ir buscar a fonte da Sim, da e questão? buscar a fonte. Está faltando jornalismo investigativo, está faltando buscar a fonte da informação, saber quem são esses caminhoneiros, quem são essas associações, porque o jornalismo está em crise. Nós não estamos aqui para falar da crise do jornalismo, mas é um fato que o jornalismo no mundo todo está em crise, está sentindo o impacto da internet, das redes sociais, está se readequando, né? Eu acho que o jornalismo não vai desaparecer, a mídia não vai desaparecer, mas vai diminuir, encontrar o seu nicho. Agora, resta saber também se não há um interesse, pelo menos de uma parcela da mídia, em não fazer isso. Sim, porque aí também tem os discursos políticos que são adotados. Sim, tem uma parcela da mídia, na verdade, que não busca mesmo informar, não busca esmiuçar, não busca contextualizar as coisas, né? Busca passar um discurso pronto, né? Então, mas voltando então, pelo que eu sei, pelo que a gente pôde ver, que eu pude ver, né? Passei esses dias como acho que milhões de brasileiros entrando nos sites, vendo na TV como é que surgiu isso. Pelas informações que eu tenho, começou como um movimento espontâneo, mas as empresas aderiram. Com certeza as empresas aderiram. Então gera um caráter de uma paralisação, uma greve, não sei se é bem uma greve, porque tem muitos autônomos, né? A situação desses autônomos é um terço, né? Um terço são de autônomos, né? Mas o fato é que convergiram os interesses dos autônomos, dos empregados e das empresas. E esses interesses foram prejudicados por essa política
absurda da Petrobras Agora, de reajustes diários. Como sim, uma política que o governo sustentou, o governo negociou, mas não mexeu nela. Mas não mexeu nessa política, não fez nenhum sinal de que pretende mexer nessa política. O que você acha que isso significa? Pedro Parente está lá intocável, não é? Porque ele representa essa política, porque foi é claro que fiador, ele não né? é político, mas ele é o fiador, ele encarna não é? Esse novo modelo. Né? O que você acha que isso significa para o país? Olha, essa política é lesiva ao país. Né? Essa política, Pedro Parente entrou lá em meados de 2016, né, se não me engano, e ele se colocou como meta resgatar a Petrobras e a confiança dos investidores na Petrobras. A Petrobras passou por vários problemas ao longo dos últimos anos. E eu vou te dizer uma coisa, essa política, primeiro, é a política da chamada, é importante falar que é chamada paridade internacional, quer dizer, o preço do petróleo internacional sobe, ou o dólar sobe, porque o preço do petróleo no mercado internacional é dado em dólar, automaticamente sobem os combustíveis aqui. E nós estamos numa conjuntura mundial em que o preço do petróleo se recuperou por questões geopolíticas. A OPEP, no segundo semestre do ano passado, Rússia e Arábia Saudita fizeram um acordo e decidiram que estava na hora de recuperar o preço do petróleo. Passou de $40 o barril para quase 80 agora. E aí, com essa política de paridade automática, instituída pelo Pedro Parente, pelo governo Temer, reajusta lá fora, reajusta aqui. Agora, a produção de petróleo, o custo, os salários, o imposto, a logística, os equipamentos, não todos, mas boa parte dos equipamentos, são em reais. Para que a gente fica seguindo um reajuste automático? Para quê? Aí tem uma resposta a isso. Tem para dar dinheiro para os acionistas e para os investidores. Junto dessa política, há uma política também de importar, em parte, o Brasil parece que está importando, o Brasil consome por dia 2.200.000 barris de derivados de petróleo, né, pelo que eu andei lendo. E a Petrobras poderia produzir tudo isso, praticamente tudo, porque o Brasil produz hoje, em petróleo cru, 2.400.000 barris por dia. A Petrobras tem condições, nas suas refinarias, de produzir praticamente todo esse estoque, esse consumo, dar conta de todo esse consumo interno. No entanto, cerca de, dizem, 28%, 30 e poucos por cento, algo em torno disso aí, 30% da capacidade das refinarias da Petrobras está ociosa, está parada, né? Então o governo está importando, especialmente dos Estados Unidos, cerca de 600.000 barris por dia de derivados de petróleo, de gasolina, de diesel, de querosene para avião. Essa política tem a ver com... são decisões, quando a Petrobras mira, né, como principal parceiro o mercado internacional, né, os acionistas que têm prioridade, e aquela política que existia anteriormente, ainda até o governo Dilma, né, de que a ação social e o destino social dos recursos, né, que os lucros da Petrobras seriam feitos dessa forma, quer dizer, mudou o rumo. Né? Isso é ideológico? Isso é... Sem dúvida. Como é que se explica político. Essa decisão? Isso é político. Significa político que é ao mesmo tempo econômico. A política envolve interesses econômicos e posicionamentos ideológicos. Os três interagindo. Né? O poder... Eu digo sempre o seguinte, eu li uma vez uma frase do Bertrand Russell, um filósofo inglês, ele falava assim, o poder nunca é só poder econômico, nunca é só poder político, nunca é só poder ideológico. Poder econômico, poder político, poder cultural, ideológico, eles estão sempre se influenciando. Então, essa mudança de postura em relação à Petrobras porque entrou um novo governo, depois da Dilma, que tem uma postura política, econômica e ideológica diferente. E é uma postura
que não atende aos interesses da sociedade brasileira, mas atende aos interesses de um grupo de investidores, de acionistas nacionais e estrangeiros da Petrobras. O modelo de mercado. O modelo de mercado. Eu acho o seguinte, a política anterior da Dilma, falar de Petrobras é um pouco... É uma questão muito complexa, a questão da Petrobras, do petróleo, né? Durante o governo do Lula, a Petrobras conseguiu um feito impressionante, que foi desenvolver e dominar a tecnologia de extração de petróleo no pré-sal. Isso foi desenvolvido no Brasil pelo pessoal da Petrobras, que é uma empresa altamente qualificada, que conta com um pessoal altamente qualificado. Isso não estou fazendo elogio gratuito, não tenho nada a ver com a associação dos engenheiros da Petrobras, mas é verdade, isso foi uma tecnologia brasileira e deu ao Brasil uma vantagem geopolítica muito grande. Então, os lucros da Petrobras de 2003 a 2013, por exemplo, eles somaram mais de 200 bilhões. No entanto, a empresa se endividou, a empresa abriu ações na Bolsa, mas essa dívida, você vê isso num plano estratégico. No setor de petróleo, os planos são feitos para 10, 15, 20 anos. A empresa se endividou porque ela tem um potencial de mercado e criou uma reserva de petróleo impressionante, sobre a qual há interesses geopolíticos, interesses econômicos muito fortes no jogo de poder internacional. Então, essa política, às vezes, às vezes a Dilma, principalmente a Dilma, usou o preço dos derivados, da gasolina, do diesel, ela manteve artificialmente baixos e como forma de segurar a inflação, usou também a Petrobras para fazer investimentos do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, e isso deu prejuízo à Petrobras. No entanto, o prejuízo da Petrobras não foi só isso. E essa conversa de que a Petrobras está quebrada, isso aí é balela. A Petrobras deu prejuízo de 2014 a 2016. No conjunto de 2003 até hoje, a Petrobras, mesmo esse prejuízo, compensou esse prejuízo. Os lucros que a Petrobras teve de 2003 a 2013 compensaram esse prejuízo. A Petrobras é uma das empresas mais sólidas do mundo e é um esteio da soberania nacional, sabe? Então a gente tem que defender a Petrobras e isso é, sim, compatível com interesses dos acionistas, mas o dono da Petrobras é o povo brasileiro. Agora, Rubens, nós podemos temer, nós vimos aí um acordo que não deu uma solução, não é? Nós temos aí uma situação ao longo dessa segunda-feira, nesse momento que a gente está gravando o programa que vai ao ar mais tarde, às 10h30 da noite, são aí por volta de 5 horas da tarde, nós temos uma indefinição sobre essa greve. Você acha que nós podemos chegar, e alguns sinais, nós temos uma greve dos petroleiros já marcada, de 72 horas, vans que anunciaram que vão parar, tem alguns movimentos aí acontecendo que ou são paralelos, ou eclodem, ou se esquentam com essa paralisação dos caminhoneiros. Você acredita que pode ocorrer uma greve geral no país? Olha, difícil um pouco prever. Eu digo o seguinte, de forma geral, o movimento dos caminhoneiros teve a simpatia da população, né? Teve a simpatia da população de um lado, por outro, uma inabilidade muito grande do governo Temer em lidar com isso, junto à falta de legitimidade completa, né? Um governo que chegou ao poder por uma maneira escusa, através do que eu considero o impeachment foi um golpe parlamentar e midiático e judicial, que então o governo Temer não tem legitimidade, é um governo sem legitimidade, sem popularidade, sem popularidade alguma, e a condução dele nessa greve foi muito ruim, né? Não soube negociar e tentou. Aquela primeira proposta de sexta-feira realmente era uma proposta sem consistência alguma, né? Falou que ia usar o exército e usar a força. Isso é a pior coisa que tem, né? Falar que vai usar a força, que vai processar e não fez nada disso, ou seja, se desmoralizou, demorou para perceber. O movimento começou segunda-feira.
não se tocaram rapidamente do potencial desagregador que esse movimento tinha, ou seja, a ação do governo na conjuntura foi desastrosa, sabe? Quem que você acha que se beneficia desse episódio? Politicamente? Politicamente. Olha, o movimento tem sido disputado pelas forças políticas, né? Eu já vi, ontem eu vi uma coluna do Jânio de Freitas na Folha de São Paulo falando que o candidato da extrema-direita, né, o Bolsonaro, se beneficiaria. Realmente estão lá tentando tem disputar. Aparecido, né, nas manifestações. Tem aparecido, tem tentado manifestações disputar. pró-Bolsonaro. Pró-intervenção militar e tudo mais. Eu acho que ainda é um pouco cedo para saber quem se beneficia. Você vê, o próprio Bolsonaro... O Bolsonaro, inclusive, mudou o discurso dele. Ele mudou o discurso. A princípio ele criticou, depois... Agora já depois ele falou, defendendo. A esquerda também está batendo cabeça, algumas forças de esquerda falam, não, isso é um lockout, cuidado com isso, não sei o quê. E os outros falam, não, calma, mas há trabalhadores lá, os caminhoneiros são muito sacrificados, são muito sofridos, nós temos que apoiar, nós temos que disputar. Quer dizer, tá uma indefinição muito grande, sabe? Lembra um pouco, nesse ponto da indefinição e de ser um movimento um tanto quanto amorfo e um tanto quanto... conta com a simpatia da sociedade de forma geral, lembra um pouco as manifestações de 2013, nesse sentido. Por que você acha que provocou simpatia? E da onde população? Que você acha que se aproxima eu acho que primeiro dessas jornadas de junho, né, de 2013? As jornadas de junho eu vejo como um movimento anti-instituição. O povo brasileiro falou, estamos de saco cheio das instituições formais desse país, principalmente das instituições políticas desse país, né? Não gostamos de político, não queremos bandeira de partido, não queremos, não queremos sindicato, não queremos... 2013 era assim, né? Não queremos partido nenhum, mas 2013 a gente tinha no poder a Dilma Rousseff e a mídia capitalizou isso e fez desse sentimento anti-institucional um sentimento contrário ao poder que o poder naquele momento era principalmente a Dilma Rousseff. Nas manifestações de 2013, as pessoas gritavam contra o governador, contra o prefeito, mas o grande rosto do poder era a Dilma Rousseff, o grande rosto institucional era a Dilma Rousseff, e a grande mídia capitalizou isso, né, para ser um protesto contra a Dilma Rousseff. Basta ver como a popularidade, eu estava vendo outro dia nas pesquisas de opinião, uma série histórica de pesquisas de opinião, a popularidade da Dilma em maio, antes das jornadas de junho, em maio era uma, depois a popularidade despencou, assim, 20 pontos, verdade. Era impressionante. Mas onde se aproxima de agora? Aproxima-se de agora nesse fato de que capta esse sentimento anti-institucional de um povo que não acredita muito em partidos políticos, não acredita muito nos políticos, não acredita muito nos sindicatos. É isso e mais o fato de que o povo está, com perdão da palavra, com perdão da expressão, de saco cheio de ter aumento da gasolina e do diesel todo dia. Realmente isso aí... população está achando a população fica com raiva. Que o acordo vai contemplar a gasolina? Não, eu acho que não é possível, né, que acham que o acordo, porque o que foi encaminhado até agora em termos de acordo não diz nada a respeito da gasolina. A conta desse acordo do diesel, que é em cima do diesel, vai para manter, inclusive, essa política suicida, essa política antipopular e antinacional da Petrobras, a conta vai ser socializada, né? O Tesouro vai cobrir, ou seja, todos nós. Padilha, né? O ministro Eliseu Padilha já fez esse anúncio, vai ser, de né? que vai sobrar. É a famosa socialização dos prejuízos. O Brasil é mestre nisso, socializar os prejuízos. E tudo isso que está acontecendo e essa política da Petrobras, isso mira uma privatização? Bom, eu acho sem dúvida, mira uma privatização ou um controle, uma abertura do mercado, um controle, uma posição geoestratégica mais favorável aos interesses, especialmente norte-americanos, né? Porque essa questão do petróleo é uma questão muito séria, né?
há interesses geopolíticos enormes, né? A disputa de poder mundial passa, entre outras coisas, mas passa sempre, a questão do petróleo é uma questão central na disputa de poder mundial. Você acredita que o governo brasileiro está sendo pressionado para tomar esse caminho? Para além do alinhamento ideológico que existe, ele estaria sendo pressionado para tomar esse caminho? Para atender os interesses do governo americano? Eu acho que sim. É um governo que é absolutamente vulnerável a isso, né? A posição dos Estados Unidos, especialmente, na balança mundial de poder, é uma posição de muita preocupação com o crescimento chinês, que é algo irreversível, né? E nessa questão do petróleo, a China está em tratativas com a Rússia já é o maior fornecedor de petróleo para a China, e eu li a respeito disso que o plano estratégico chinês, não de curto prazo, não para agora, para os próximos meses, mas seria contestar a hegemonia do dólar no mercado internacional de petróleo. Ou seja, porque isso é muito importante para os Estados Unidos. Não só as reservas, a questão das reservas também são importantíssimas, mas a questão do mercado internacional de petróleo ser todo feito em dólar. Ser todo feito em dólar. Aliás, o mercado internacional, o dólar é a moeda referência internacional. Com isso, os Estados Unidos financiam a imensa dívida pública deles, né? Se começa a haver um comércio. Se começa a haver um comércio em Yuan, por exemplo, que é a China lançou um projeto desse na surdina aí para o petróleo ser comercializado em yuan conversível em ouro, isso aí ameaça a hegemonia norte-americana. Isso nos torna mais importantes. Mais importantes, é fundamental. Quem tem petróleo está na região mira. De influência dos Estados Unidos. Sim, quem tem petróleo está na mira. Daí isso é uma tanta pressão sobre a Venezuela também. Com certeza, e também a Venezuela é questão política, né? Mas a questão é que a Venezuela é um grande produtor de petróleo. Você imagina se países que recebem, que vendem petróleo para os Estados Unidos, como a Venezuela, como o Irã, como a Rússia, vendem petróleo para os Estados Unidos, possam escapar dessas sanções norte-americanas vendendo petróleo em outra moeda, para a China em outra moeda. Isso aí é um baque para a hegemonia norte-americana muito grande. Eles estão querendo se precaver disso, então essa questão do petróleo é fundamental. Rubens, muitíssimo obrigada. Obrigado você. Político, a gente vai avançando nessa história e acompanhando cada dia com a sua agonia, né? Porque é realmente uma situação bastante delicada que vivemos. Obrigada de novo. Obrigado, tudo de bom. Eu conversei com Rubens Goiatá Campante. Ele é doutor em Sociologia Política e pesquisador do CERBRAS, o Centro de Estudos Republicanos Brasileiro da UFMG. O nosso assunto aqui principal, a paralisação dos caminhoneiros, tudo que isso implica, enfim, o que nós podemos esperar. Ele faz uma análise, inclusive do papel da Petrobras, da inserção da Petrobras, da importância da política da Petrobras, que culminou nessa paralisação, e o que ela significa em relação, inclusive, ao mercado internacional de petróleo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.